Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Bernardo, diretamente do canal O Pythonista, seu canal sobre Python e outras coisas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma plataforma que eu utilizei bastante para aprofundar meus conhecimentos sobre Python especificamente e sobre programação e conceitos de ciência da computação e que me ajudou muito a conseguir o meu primeiro emprego como cientista de dados lá em 2020. Beleza? Então espero que vocês gostem aí, mas antes de tudo, né, eu vou pedir para de antemão vocês darem um like aí no vídeo, né, se inscrevam no canal, aperta o sininho aí para ficar sempre ligado nos vídeos aí que eu tô começando a lançar com uma frequência maior, para vocês não perderem nada, beleza? Então vamos direto pro vídeo aqui, que eu não gosto de enrolar muito, na verdade eu gosto, mas enfim, vamos direto ao vídeo. Gente, então, essa plataforma aqui, ela se chama PyBytes, tá? Como vocês estão vendo do site aqui, eu vou botar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. Cara, essa plataforma ela foi desenvolvida, né, pelo Bob e pelo Julian, né? Agora, eu chamo assim pelo primeiro nome, porque eles têm um programa de mentoria também. Eu cheguei a fazer uma mentoria com eles ali em torno de 10 semanas, construindo uma aplicação Python, o que também foi uma experiência que mudou meu nível de aprendizado na linguagem de desenvolvimento e me ajudou também a conseguir o meu primeiro emprego freelance trabalhando para fora do país, tá? Então, assim, eu não tenho que falar dessa plataforma, assim, esses dois caras são muito bons, tanto tecnicamente quanto soft skills e, cara, os caras desenvolvem muito, né? Eles desenvolvem a plataforma própria, tem vários projetos open source, cara, uma loucura. E o que foi legal nessa plataforma? Essa plataforma, quando eu comecei a estudar em 2020, né, eu fui fazendo vários cursos ali da Udemy, Coursera, né, eu já comentei isso com vocês em outros vídeos, né, com relação à parte de carreira, e aí eu me deparei com essa plataforma e eu tinha muito claro na minha cabeça o objetivo de que, bom, naquela época, né, meu objetivo era me tornar um cientista de dados, né, eu entendia que dados envolvia análises estatísticas e uma análise envolvida com um determinado business que você fosse aplicar aquelas técnicas, você mexia com algumas bibliotecas específicas de Python. Só que eu sempre acreditei que quanto mais eu soubesse sobre programação, desenvolvimento de softwares, conceitos de ciência da computação e sobre o ecossistema da linguagem Python em si, melhor ia ser o meu trabalho como cientista de dados. E como eu comentei no vídeo, né, que eu lancei ontem, sobre as 5 dicas lá de como, para se tornar, né, para conseguir o primeiro emprego como cientista de dados, que o bônus, né, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, falando ali sobre ter um superpoder e tal, e eu acreditava que esse poderia ser o meu diferencial, trazer esse conhecimento de desenvolvimento, de código mais organizado, com boas práticas, clean code e tudo mais, para dentro de um Jupyter Notebook, de um ambiente de desenvolvimento de um projeto de dados. Então foi isso que chamou a atenção quando eu fiz o meu teste técnico para a vaga que eu apliquei e fui contratado, e vários dos conceitos que eu apliquei naquele projeto eu aprendi aqui nessa plataforma. Tá? Então esse é o site principal aqui a página inicial da plataforma, né? Um site normal aqui, você consegue logar e tudo mais. Eu já tenho uma conta, então eu já vou acessar aqui com o meu GitHub. O GitHub, se vocês não conhecem, depois eu posso gravar um vídeo sobre o GitHub, mas o GitHub, basicamente, eu considero ele como se fosse uma rede social ali para desenvolvedores, né? Onde você consegue logar lá, você consegue colocar os seus projetos, você consegue ter ali uma estatística do quanto você está contribuindo ali diariamente com os seus projetos, você consegue ver os projetos e repositórios públicos de outras pessoas, diferentes tecnologias aí altamente utilizadas, tem os seus códigos abertos open source lá, se for ver o Django, o próprio Python, Flask, FastAPI, Typer, cara, tudo tá lá e você consegue ver o código-fonte. Vocês têm noção disso? Vocês conseguem ver código de ferramentas incríveis e funcionais e iradas e como uma fonte riquíssima de aprendizado. Esse é o GitHub, tá? Então, vamos lá. Deixa eu logar aqui. Então, quando você entra na plataforma, cara, ela tem um dashboard aqui principal e tal, que vai mostrando aqui suas habilidades, suas atividades, né? Tem um rankingzinho aqui da galera que vai desenvolvendo os desafios, né? Porque ela é uma plataforma baseada em desafios. Então, assim, você tem um determinado conceito, você vai ter ali um texto explicando ali como é que é o problema, você vai resolver e tem que passar nos testes. É basicamente isso, só que envolvendo muitos conceitos da linguagem do ecossistema de Python. Tá? E aí, conforme você vai resolvendo os exercícios, você vai ganhando aqui uma pontuação e aí você vai subindo aqui em diferentes marcos, né? Eu tô lá para baixo, cara, embora eu tenha feito já bastante coisa.
mas eu estou no verdinho ainda. Então, aqui eu estou com 203 pontos aqui, que eu estou com 89 aqui exercícios resolvidos, né? Então, vamos lá. O que é legal, né? Nessa barra aqui da esquerda, vocês conseguem ver, por exemplo, os bytes, né? Que são os exercícios, tá? Então, geralmente, os exercícios aqui, eles têm uma classificação, né, de iniciante, intermediário e avançado. E aqui é uma listagem do 1 ao 300 e pouco, que eu acredito que é o número de exercícios aí que tem na plataforma hoje, tá? E são diferentes temas. E o que eu pontuo, assim, de legal nessa plataforma, tá? Por exemplo, uma outra plataforma que eu usei muito, principalmente para me preparar para entrevistas técnicas, para fazer live coding, para resolver exercícios de algoritmo, de estrutura de dados e tal, foi o HackerRank, tá? O HackerRank, ele basicamente, você vai resolver probleminhas ali de raciocínio lógico, né, óbvio, né, desde os mais fáceis até os mais difíceis, envolvendo, né, operações matriciais, operações com string e tal. Mas eles são exercícios que eles não necessariamente exploram muito o ecossistema de Python, né? Você poderia trocar a linguagem, né? Você poderia fazer uma solução em Python, trocar a linguagem para C++, desenvolver uma solução em C++, trocar para JavaScript, desenvolver uma solução em JavaScript. Então ele é meio que agnóstico assim com relação à linguagem. Você consegue resolver aquele problema com diferentes linguagens, né? Aqui nessa plataforma, até que mais ou menos também, né? Só que assim, ele te direciona para se aprofundar em conhecimento assim, no ecossistema Python. Então ele começa a explorar vários módulos built-in, né, módulos que já vêm no Python e que você pode usar ali, que às vezes a gente usa pouco. Então, por exemplo, o módulo Collections, FunkTools, o PyTest, que é a biblioteca de testes, FastAPI, então tem uma trilha aqui de exercícios só sobre FastAPI, sobre typing, né, sobre tipagem em Python, né, que tem sido bastante utilizado. Eu no trabalho hoje em dia, né, eu uso 100% tipagem em Python. Tem a parte de algoritmos, parte de manipulação de dados, web scraping, regex, né, regular expressions. Então você tem exercícios para todas essas frentes diferentes, só que altamente aplicado na linguagem Python, para você conseguir se aprofundar cada vez mais na linguagem, tá? Então, assim, aqui é a lista principal, né, como eu mostrei para vocês. E aí, cara, a gente consegue, por exemplo, vir aqui para o Team Paths, que você consegue observar uns paths de temas específicos, tá? Então, se eu vier aqui nesse link, você tem aqui todos esses temas específicos, né? Então, assim, todos esses 300 e poucos exercícios estão separados nesses temas aqui, certo? Então, você tem um de algoritmo, né, que eu já fiz alguns aqui. Parte de bioinformática, eu não fiz nenhum desse. O módulo Collections, então, assim, é um módulo que tem várias estruturas de dados interessantes ali que pode te ajudar no seu dia a dia. Você tem um counter lá que você consegue, por exemplo, facilmente contar itens em uma coleção. Você tem rapaz, me falhou aqui. Você tem o conceito lá de fila, por exemplo, onde você consegue ali uma estrutura de dados que, como a lista, né, você consegue remover e inserir elementos no final da lista. Você tem a estrutura que você... dequeue, se não me engano. Dequeue. A pronúncia saiu mais ou menos, mas que você consegue inserir e remover elementos também do início, né? Então, para alguns problemas que você estiver resolvendo, você, de repente, usar essa estrutura de dados é mais interessante, porque você consegue dar o left pop e o right pop ali, e o insert dos dois lados. Então, você não precisa fazer nenhum tipo de manipulação, né? Numa lista normal, você removeria, por exemplo, o último com um pop, né? E daria um append ali no final da lista, né? Com essa estrutura de dados do Collection Model, você consegue fazer essa mesma operação dos dois lados, né? E aí, mexendo numa lista, você teria que, por exemplo, remover o elemento do índice 0, inserir um cara no índice 0, você teria que fazer algum tipo de manipulação, onde você conseguiria diretamente usando uma estrutura do Collection Model, né? Você tem a parte de análise de dados, formato de dados, né? Então, trabalha com XML, com JSON, você aprende a manipular esses arquivos, date times e time zones, que às vezes é uma parada bem difícil assim de você mexer e de você entender a parte de fuso horário e tal. Tem bastante exercício aqui sobre isso. Decorators e context managers, né? Aqui, cara, esse aqui é muito legal. Teve um exercício, esse aqui, ó, esse Write a Context Manager aqui, foi um exercício que eu fiz e que me ajudou numa entrevista
que eu fui me perguntado exatamente como você escreve um Context Manager, né? O Context Manager, se vocês ah, não sabem, não estão ligados assim na linguagem, mas é quando você usa com a keyword with. Né? Geralmente você usa muito para um exemplo clássico é com arquivo, né? Você vai lá with tal arquivo lá, ah, with open, aí determinado caminho, as file, as f, alguma coisa assim, e aí dentro daquele bloco você manipula ali aquele arquivo, você lê o arquivo, escreve o arquivo e tal, e aí você sai do with, né, e aí volta para o seu código principal. E o que o Context Manager faz? Ele te dá um ponto de entrada e um ponto de saída. Né? Então, isso é ótimo para quando você quer fazer algum tipo de operação onde o seu sistema está em um determinado estado, você precisa modificar o estado para fazer alguma coisa, e aí depois você tem que voltar para esse estado inicial. Então, o Context Manager te permite fazer isso. Né? Então, nesse exercício, eu fiz esse desenvolvimento através de orientação a objetos. Né? Você tem os Dunder Methods em Python. Então, quando você constrói uma classe, você tem ali um Dunder Method Enter e o Dunder Method Exit, que eles são os caras responsáveis por caracterizar, fazer com que aquele objeto, né, aquela classe, possa ser utilizada dentro de um Context Manager. E o Context Manager, depois eu aprendi em outra fonte, que você também consegue criar com uma Generator Function, né? Uma função que não tem o return, tem o yield, né? Então, você consegue fazer determinadas operações antes do yield, e aí o yield é um ponto de saída da função, e aí continua lá no seu Context Manager, né, dentro da keyword with. Depois, quando você termina a operação ali dentro, ele volta para a função, para Generator Function, a partir do yield e continua executando. Então, também é uma forma de você voltar para um determinado estado. Isso daí, por exemplo, com acesso a banco de dados, né, você consegue fazer uma conexão com o banco de dados, fazer as operações, persistir algum tipo de dado. Quando você sai do Context Manager, você obrigatoriamente fecha ali aquela conexão com o banco de dados. No caso do arquivo, você abre o arquivo, manipula ele, e o Context Manager já é responsável por fechar o arquivo. Você não precisa se preocupar em fechar o arquivo lá, escrevendo no código. Né? Isso daí fica por trás dos panos, na definição da sua Generator Function ou do seu Context Manager, por exemplo. E aqui, ó, por exemplo, esse path aqui do Fast API. Fast API é um framework para desenvolver API, basicamente. E aí eu entrei numa empresa em dezembro. Geralmente, nos projetos lá, era utilizado Flask. Eu comecei um projeto do zero, então a gente teve a ideia de de começar a mexer com outro framework ao invés do Flask, né? E aí nós pegamos o Fast API. Então eu fiz esse path aqui praticamente inteiro para me familiarizar com o Fast API. Então eu fui seguindo a documentação da Fast API, vim fazendo esses exercícios e aí consegui fazer uma POCzinha, né? Um projeto lá de Proof of Concept, né? Um projeto para testar, para provar um conceito, né? De que eu conseguiria usar Fast API no nosso projeto, porque tinha algumas peculiaridades lá. E aí esse path aqui eu fiz praticamente todos esses exercícios aqui e me ajudou demais, tá? Você tem o itertools, que é um outro módulo built-in do Python, então você tem vários exercícios para você explorar, então coisas do tipo permutação, combinação, tu pegar duas listas e trazer todas as combinações entre os elementos dessa lista, por exemplo, você consegue fazer com funcionalidades aqui do itertools, por exemplo. E aqui tem um outro path que eu explorei demais, que foi o de orientação a objetos, tá? Orientação a objetos, alguns anos atrás, quando eu tive um contato com programação, eu cheguei a usar um pouco, durante o meu estágio ali entre 2008 e 2010, há bastante tempo. Não era com Python, né? Eu usava ali Visual Basic, desenvolvendo o .NET. E aí lá eu comecei um pouquinho ali da orientação a objetos, comecei a estudar e tal. E eu sempre achei muito incrível essa forma de você enxergar o desenvolvimento de software, né? Onde você consegue ali ter um conceito de você abstrair algo físico mesmo, né? Ou algo que não existe, ou uma ideia, e você encapsular aquilo dentro de uma estrutura de código que tem os seus atributos, né, que o definem, tem os seus métodos ali que são capazes de transformar esses próprios atributos, transformar o estado do objeto ou interagir, ou ser uma porta de entrada para interação com outros objetos. Então, cara, foi um negócio que sempre me fascinou, porque eu sempre achei uma forma de desenvolvimento muito fácil para o ser humano captar
e desenvolver as ideias, né? Você tem um objeto, você tem uma interface, como é que aquele cara se comunica com o mundo exterior, né? Então pensa, enfim, né? Isso daí eu sempre me fascinou bastante. Então, quando eu comecei a estudar Python, que eu comecei a estudar a parte de programação um pouco mais profundamente, eu falei, cara, eu vou estudar orientação a objetos, e aí também vim fazendo vários exercícios aqui dessa plataforma, e vários desses conceitos aqui, né, que eu comentei no começo do vídeo, que eu usei no meu projeto para a vaga que eu fui contratado como cientista de dados, né? Então, vários desses conceitos eu usei nesse projeto. Então, assim, eu fugi do convencional, né? De escrever um código corrido como se fosse um script, ou um código em funções e tal. Então, eu construí todo um módulo com várias classes, orientação a objeto, conceito de herança, de encapsulamento e de sobrecarga, né? De você enfim, você conseguir escrever para classes diferentes, ali um método com o mesmo nome, que você mantém a interface, mas com implementações diferentes. Então, cara, muitos desses conceitos vieram daqui. E o que é legal? Que, como eu falei, assim, ele não explora só orientação a objetos de maneira genérica, mas a orientação a objetos em Python. Porque o que acontece? Em Python, de novo, ele tem todo um ecossistema, todas as linguagens têm, né? Todo um ecossistema ali estrutural, né, que fundamentam aquela linguagem. Então o Python tem isso, né? Tudo em Python é objeto. Então você tem uma classe base, né? Que todos as classes Python herdam dessa classe base. E ela tem ali um conjunto de Dunder Methods, que são métodos especiais que o Python te dá já toda a infraestrutura para você trabalhar com o que já existe na linguagem. Então, por exemplo, você está desenvolvendo orientação a objetos, você desenvolveu uma classe. Você quer, por exemplo, conseguir somar objetos dessa classe, por exemplo, e resultar e chegar no resultado da soma desses dois objetos, como se você estivesse somando dois números, por exemplo, você consegue fazer isso. Existe um Dunder Method que você implementa na sua classe, que é o underscore, underline, underline, add, underline, underline e tal. Que aí ele tem o seu objeto, ele recebe um outro, e aí ele retorna um terceiro objeto através dessa interação de soma. Aí, assim como a soma, você tem de subtração, de multiplicação, de divisão. Você tem os Dunder Methods, né, que também são métodos de classe, que você consegue tornar os objetos comparáveis. Por exemplo, se você quiser desenvolver uma classe onde você quer que ela seja ordenável, né? Do maior para o menor, do maior para o menor, do menor para o maior. Para você fazer isso, o Python precisa entender como comparar esses objetos. Então você tem os Dunder Methods, né? Que é o EQUID, equal, greater than, less than, enfim. Se você definir esses caras na sua classe, a linguagem ela já entende que você consegue comparar objetos daquela classe. Tá? O Context Manager que eu comentei, que é o Enter e o Exit, você também define na classe. Outras coisas que eu utilizei. Esses são os exemplos assim que eu me lembro de cabeça, mas, cara, todos eles eu aprendi desenvolvendo aqui esses exercícios. Você vê aqui que realmente foi uma trilha que eu fiz bastante coisa, praticamente completei. Cara, tem o PyTest. Né? O PyTest é um framework para escrita de testes unitários em Python, né? Você tem o Unit Test, que é um building, ele já vem com Python ali, né? Mas ele é baseado em classes, né? Então você cria uma classe ali, os testes são métodos dessa classe e tal. E você tem o PyTest que você tem até a possibilidade de classe também, mas geralmente ele é usado desenvolvendo funções, aí cada função é um teste unitário, aí você tem as fixtures que você trava ali alguns pontos ali que são comuns a vários testes, e você consegue usar aquilo ali como entrada para os testes e tal. E, cara, o teste unitário é extremamente importante. Né, um código entregue, assim, hoje em dia para mim um código, uma funcionalidade só está pronta, só é entregue quando ela está testada. Então assim, eu comecei a usar o PyTest e também fui aprendendo ali no dia a dia e também fiz alguns exercícios aqui. Eu comecei essa trilha, nessa trilha ainda está em andamento, mas essa é uma trilha que eu estou fazendo ainda. Então os exercícios são muito legais porque eles conseguem avaliar o quão bem você está cobrindo determinada funcionalidade. Então, no caso desses exercícios do PyTest, você tem uma funcionalidade, sei lá, uma função em Python fazendo alguma coisa. E aí você tem que escrever testes para essa função. E aí você consegue enxergar o quão bem
você está conseguindo cobrir aquela função. Você está cobrindo todos os casos, você está cobrindo as exceções, você está cobrindo ali os edge cases, né, as condições de contorno, ali os casos extremos. Então, cara, é muito legal a forma como essa plataforma testa os testes que você implementou, tá? Então, é muito legal. É realmente uma plataforma incrível. E aí, para finalizar, eu vou abrir aqui um exercício qualquer para vocês verem como que é a estrutura do exercício em si, tá? Então, quando você abre um exercício, porque esse daqui eu já fiz, né? Mas basicamente, você tem o título dele aqui, você tem uma ligeira explicação, né? Escreva uma função Python que calcula a soma de uma lista de números e tal, tal, tal. E ele vai te dando algumas dicas aqui. E aí, a princípio, isso aqui vem vazio, tá? Assim, vem sem código aqui, né? A não ser que ele tenha alguma configuração inicial. E aí você escreve o seu código aqui nessa opção do Your Code. O que eu acho muito legal nessa plataforma? Porque nem sempre ele dá uma explicação, mas nem sempre essa explicação vai ser completinha. Principalmente, por exemplo, com casos extremos e tal. E para você passar no exercício, a sua implementação tem que passar em todos os testes que você consegue enxergar nessa aba aqui, testes. Tá? Então, quando você entra na aba testes, eles usam PyTest para implementar todos os testes de todos os desafios da plataforma. Então, você consegue enxergar aqui, por exemplo, você fez um desenvolvimento aqui, fez. E aí você coloca para rodar a sua solução. Aí ele vai falar, passou em 5 testes, não passou em 2. Você consegue vir nos testes e ver o que está acontecendo ali. Por que esse teste não está passando? Tinha que receber tal valor, não está retornando o valor que tem que retornar. Você consegue, ele dá para você o prompt ali do resultado dos testes, então você consegue saber exatamente o que falhou e você consegue corrigir. Então o que é legal? Além de você resolver o exercício, aprender uma coisa nova de Python, se desafiar, melhorar a sua habilidade na solução de problemas, você consegue aprender também PyTest, porque se você pegar e você olhar para esses testes aqui do ponto de vista de aprendizado, você consegue aprender muita coisa mesmo assim com essa implementação aqui, porque isso aqui são testes simples, né? Mas tem alguns exercícios que são mais complexos, então os testes são mais complexos, e aí você consegue ver como que você lida com um PyTest e desenvolve testes unitários para uma funcionalidade. Então, assim, é um aprendizado duplo, se você quiser. E, terceira coisa legal, essa parte de solution aqui é a solução do sistema, né? É a solução que o PyBite considera como uma solução ótima, tá? Então, quando você faz a sua solução, eu sempre recomendo isso, tá? Eu, particularmente, não gosto de procurar solução no Google, na internet, no ChatGPT, que seja. Eu gosto, assim, por mais que eu faça um código, repetir código, fiz loop dentro de loop, prejudiquei a minha complexidade de tempo e tal. Por mais que eu faça uma solução que eu tenho um sentimento de que não seja ótima, mas foi a solução que eu consegui fazer, eu prefiro. Então, assim, eu prefiro resolver o problema, pensar sobre o problema, entender, esmiuçar e resolver. Resolvi, beleza. Aí, quando você resolve, você consegue, você libera para você poder ver a solução ótima do sistema, tá? E aí você consegue enxergar aqui. E o que isso é legal? Cara, muito aprendizado. Muito aprendizado. Porque isso aqui são soluções, por mais que tenham alguns exercícios mais simples, até os mais avançados, tem várias estruturas assim que às vezes você não pensou, falar, eu fiz um loop aqui, poderia ter feito um list comprehension, ou então eu gerei uma lista a mais, poderia ter escrito um generator, uma generator function, ou alguma coisa do tipo. Eu coloquei vários ifs aqui, eu poderia ter colocado um dicionário para gerenciar a tomada de decisão no meu código. Enfim, você consegue ver uma solução de pessoas mais experientes, né? E aí eu ficava super feliz, que às vezes eu resolvi um problema, vim olhar aqui, a minha solução batia, eu falo, caraca, tô mandando muito bem. Então, cara, essa é a plataforma, né? Então, assim, tem mais algumas coisas para explorar aqui, mas o principal eu já mostrei, que é o dashboard, que é onde você acompanha aqui as suas atividades, os bytes e aqueles paths de conhecimento, onde você consegue separar os bytes por temas específicos. Tá? Então, assim, quero orientação a objetos. Você vai lá, faz todos de orientação a objetos. Quero PyTest, faz todos de PyTest. Quero regular expression, faz todos de regular expression. Ou então,
você vai ali na lista onde tem todos, com a sequência numérica, e também vai explorando por fáceis, fáceis, intermediários, avançados, começa dos fáceis, vai para os intermediários, depois avançados, enfim. Você pode seguir o que você quiser. E conforme você vai fazendo, você vai subindo no rankingzinho aqui, que é bem legal também, porque é uma forma de gamificar aqui o processo e acaba ficando sempre mais interessante e desafiador, tá? Como cereja do bolo, né, eu vou mostrar para vocês como eu faço, que me proporciona um aprendizado, assim, gigantesco, né? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês como é que eu faço isso aqui. Então, assim, eu tenho um repositório no GitHub, que é um diretório lá, onde eu coloco esses desafios, tá? As minhas soluções e tal. Então, vou abrir a pasta aqui para vocês. Estou estudando um cursinho de Angular aqui. Mas eu tenho um projeto aqui, um repositório, no meu GitHub, que é o PyBytes Code Everyday. Eu vou botar o link também na descrição do vídeo. Então, deixa eu abrir esse cara aqui. Então, gente, o que acontece aqui? Aqui são todos os bytes que eu já resolvi, tá? E aí eu tenho o número do byte, então eu basicamente crio uma pastinha aqui. E aí eu trago o desenvolvimento aqui pro... Deixa eu abrir um outro aqui. Eu basicamente trago esse desenvolvimento aqui pro VS Code, aí eu consigo explorar um pouco mais aqui, né? Eu desenvolvo aqui, rodo, vejo se está funcionando e tal. E aí eu acabo trazendo para cá também os testes, né? E aí o que eu comecei a fazer, cara? Eu comecei a reescrever os testes, né? Ao invés de simplesmente ir lá na plataforma dar um Ctrl+C e colar aqui, cara, eu venho digitando caractere por caractere e venho pensando o que esse cara tá fazendo. Falo, cara, por que ele fez uma fixture aqui? O que é uma fixture? Eu vou lá, porra, pesquiso o que é esse cara. Ah, beleza, pô, fez vários aqui. Para que isso vai servir? Ah, porque eu consigo passar, as fixtures eu consigo passar como parâmetros nos testes, e eu não preciso ficar criando, por exemplo, eu não preciso ficar escrevendo a mesma linha de código em todos os testes que eu precisar de uma pessoa, por exemplo, sabe? E aí eu consigo fazer, eu falar, porra, entendi o que é fixture e tal. Então, cara, é muito legal desse ponto de vista, né? Tanto, ó, cara, a quantidade de teste aqui de diferente aqui que, pô, fui conseguindo aprender mais coisas sobre PyTest, então eu comecei reescrevendo caractere por caractere, e aí depois eu já fui pensando, cara, vou modificar um negócio aqui, cara, vou escrever um teste a mais, então eu já fui aumentando a minha proficiência no framework PyTest, né? O que me ajuda hoje em dia no trabalho. Então, assim, cara, é uma soma muito grande de valores aqui que essa plataforma pode trazer para vocês, tá? Então eu trago isso para cá. E aí lá no meu GitHub, eu faço aqui, resolvo tudo, comito as modificações, dou um push lá e aparece no meu GitHub, né, como mais um dia ali que eu fiz uma contribuição, que é muito legal também, porque você tem ali no GitHub, para quem já entrou no GitHub, você tem ali o acompanhamento das suas atividades, né, no dia a dia, o quanto você contribuiu com os seus repositórios e tal. E isso é um indicativo do quanto você está se dedicando ali, né? Então, esse é um projeto que me ajudou muito. Cara, foi uma plataforma que genuinamente me ajudou lá na minha primeira vaga como cientista de dados. Então, enquanto eu estava estudando ciência de dados, eu estava muito focado em aprender o que eu pudesse sobre Python. Eu queria muito aprender mais profundamente a linguagem, mais profundamente o ecossistema, como as coisas funcionam e tornar isso o meu diferencial para o dia a dia de trabalho, né? Que eu pudesse mostrar isso no meu teste técnico, na minha entrevista, e o cara falasse assim, poxa, esse menino aí, de repente, vale a pena investir nele, mesmo com pouca experiência, porque lembre-se que eu comecei a estudar em fevereiro, março de 2020 e fui empregado em julho. Então, cara, é pouco tempo, não tinha experiência profissional na área, não tinha trabalhado em nenhum lugar antes dessa primeira vaga. Então, eu agradeço muito aqui essa plataforma, porque foi uma plataforma que realmente me ajudou demais a mostrar alguma coisa diferente nesse teste técnico, nesse projeto, para essa primeira vaga que eu entrei. Beleza, galera? Eu finalizo aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam a plataforma, vou colocar todos os links lá na descrição do vídeo, tá? E aí não esquece não de dar um like aí no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho aí para estar sempre por dentro dos vídeos que eu tô lançando, porque agora eu tô lançando com uma frequência bem maior. Beleza, galera? Grande abraço, tchau!